Então, vocês já sabem, eu sou nascido lá em Pedreira, né? Me criei lá e toda a minha formação, toda a minha infância e a vida de igreja também foi em Pedreira. E o padre, o Monsenhor Nilo, ele sempre incentivou vocações, né? Que as pessoas se interessassem pelo serviço assim também de se dedicar às coisas de Deus. E de tanto ele falar, a gente vai entrando no grupo de jovens, né, participando, e chega uma hora que você precisa decidir. Chega um ponto que você precisa decidir sua vida, não de uma hora para outra, mas toda a sua caminhada. A educação que eu recebi em casa, a maneira como a minha mãe contava então as coisas de igreja, como ela fazia quando era também moça, jovem, em Amparo, o contato que ela teve com as missionárias de Jesus crucificado, depois em casa uma tia, irmã do meu pai também muito, não é? De igreja, então a gente foi também crescendo já com essa questão de querer ser padre, de querer ser missionário, né? Na verdade, sempre o primeiro impulso foi ser missionário, né? Então, eu sempre gosto de contar um episódio. No quintal da minha casa tinha uma goiabeira. E eu subia nessa goiabeira e ficava imaginando o que tem atrás daquele morro, o que eu vou fazer, como é que eu vou fazer para conhecer. E uma vez eu vi um filme na China, de um missionário que estava na China e recebeu a visita de um companheiro, eles eram da Escócia. E aí esse companheiro disse para ele: o que fez com que você viesse aqui à China e ser missionário? Ele falou: olha, eu sempre tive a curiosidade de saber o que tinha depois daquela montanha. E aí de montanha em montanha eu cheguei na China. E eu gostei porque era justamente sem saber da maneira que eu pensava. E aí foi, né, do grupo de jovens, assumindo responsabilidades lá. Nós formamos um grupo de pastoral operária para pensar as questões de saúde que afetava todo o povo lá da nossa cidade, com a questão do pó, da indústria, né? Até que surgiu então a oportunidade de a gente estar no seminário. Aí eu vim para Campinas, conversando com o Monsenhor, ele colocou, né, a gente dentro do seminário, em contato, fiz os encontros para entrar ainda no tempo do Dom Luiz Guedes, né, que era o padre Guedes, o reitor, e a gente acabou concluindo o seminário. Me ordenei padre, antes até no estágio pastoral, acho que o que reforçou também, o que deu mais esse impulso missionário, vamos dizer, o que completou, foi o trabalho na periferia, aqui de Campinas, ali na região da Perseu, Leite de Barros, na Dunlop, não é? Em torno ali do Jardim Paulsurama, Santa Lúcia. Eu comecei a trabalhar junto com as irmãs salvatorianas. Então posso dizer também que elas têm uma parcela muito grande, né, nessa minha decisão de ser missionário, porque aprendi com elas a visitar o povo, a sentar com o povo, a ouvir, a perceber também a necessidade de se fazer com essa gente mais sofrida, né, da periferia da nossa cidade. Porque eram pessoas que vinham de todos os lugares, então do Nordeste, e estava uma época, a década aí de 80, uma leva muito grande de imigrantes do Paraná. Então as nossas comunidades tinham esse acento muito forte das pessoas que vinham do Paraná. Então pessoas que gostavam de cantar muito alto e assim uma participação maciça. Isso, claro que só reforça, né? Eu me ordenei padre em 87, já Dom Gilberto me nomeou pároco de Nossa Senhora da Pompeia, na Pompeia, e aí a gente já acaba se acomodando no sentido, pronto, missionário, para sair não vai ser mais possível, né?
Mas aí já começou dentro da igreja e dentro mesmo dessa perspectiva de trabalhar com o clero diocesano, a questão de que todos os padres, né, não só os religiosos, mas essa maneira também de enxergar a missão, não é como um chamado, como uma decisão própria da pessoa de se colocar a serviço. Então foi permitido que eu fizesse, depois que eu saí da Pompeia, eu ainda vim para Águas de Lindóia, né? E O senhor foi ordenado na Arquidiocese de Campinas. Arquidiocese de Campinas, né? Depois ainda como Arquidiocese de Campinas eu fui transferido para Águas de Lindóia. E lá em Águas de Lindóia eu pedi para Dom Gilberto, eu me lembro que depois de um retiro, que ele me desse licença para que eu fizesse a primeira missão, que foi no Ceará, né, numa diocese lá chamada Itapipoca. Ah, eu já fui. Né? Fiz missão lá. Pois é. E aí foi assim, foi interessante que numa dessas reuniões de padres, né, que se reúne em Itaici, do ENP, não é? Encontro Nacional dos Presbíteros, eu conheci um padre de lá. E ele me convidou para ir para lá, isso foi em 90, né? E a gente começou a estabelecer um contato, então eu fiz 3 férias de janeiro e eu passei lá no Ceará. Até que ele também se decidiu continuar os estudos dele, ele precisava ir para Roma, e ele me disse numa dessas oportunidades que a gente conversou, olha, tá tudo certo para eu ir para Roma, só está faltando padre para ficar no meu lugar. Você não quer ficar no meu lugar? Eu falei, olha, se o seu bispo entrar em contato com o meu bispo, quem sabe? Eu sei que em uma semana já isso tudo resolveu, conversamos, né? Dom Gilberto aceitou e eu fui para lá, com Dom Benedito Albuquerque. Fiquei 1 ano. Sempre a acolhida do povo, né? A maneira como que o povo recebe e a maneira assim de como eles têm paciência de até fazer com que a gente perceba a oportunidade da enculturação, né? Então sempre aquele negócio, você vai evangelizar com o seu testemunho de presença, mas você acaba também sendo evangelizado pela acolhida das pessoas. Então, claro que havia uma troca de culturas e de, né, essa questão da amizade. Então, minha missa ficava muito cheia, porque o pessoal achava bonito a maneira como eu falava, o sotaque. Então, mas não era só por causa disso, mas era um pouco a brincadeira que eles faziam, né? E eu com eles também, a maneira deles, eu aprendi muito com a igreja, com a diocese de lá, com a maneira deles vivenciarem a fé. E devocional. Devocional, mas também comprometida com a realidade, comprometida com a necessidade. Então não havia, assim, aquela dificuldade que nós temos aqui. O que é meu, e cada um se vira. Acredito que já por causa dessas facilidades, por causa dessa introjeção, né, já faz parte da cultura do consumo, então aqui é mais difícil você levar à frente um projeto social, uma dedicação assim de partilha. Lá não, né? Então fazia-se muitas atividades de partilha e dava muito certo. O senhor usava batina? Lá? É. Não. Não? Não. Eles gostam? Nunca usei batina. Há um fato interessante. E o meu uniforme é esse: calça jeans, camiseta e sempre por fora da calça, né? Um pouco o meu estilo, quem me conhece sabe. Então, os padres de lá gostam de andar bem arrumados. E tem lá a questão do linho, camisa de linho, calça de linho, que é mais fresco, mais gostoso. E as senhoras lá têm um grupo que se chama Madrinhas do Altar. Um grupo grande de senhoras que cuidam das toalhas, da questão da igreja, da arrumação e do padre, claro.
Então uma delas veio e me disse: padre, nós vamos mandar fazer uma farda para o senhor, para que o senhor vá bem pronto nas missas, na catedral, coisas assim. E eu falei: meu Deus, eu acho que eles estão, né, me achando mal arrumado. Pronto, eu aceitei, tirei as medidas, ficou muito bem feita, mas me sentia muito bem com a roupa. Então, a alegria delas era eu estar com a farda nessas festas que tinha na diocese, pronto, não é? Um outro episódio é o costume deles, de quando você chega na comunidade, ou mesmo a hora que você chega, quando você vai almoçar, eles oferecem banho. A gente já tinha tomado banho cedo, ia tomar à tarde de novo, então... Não, mas eu não aceitava o banho mais para não dar trabalho, para que não fosse uma preocupação. Mas já fazia parte da cultura e eu não sabia. Então, era só chegar, aceitar o banho, já estava tudo arrumado, a água, a bacia, o balde, a caneca, e até às vezes tinha algum menino para ficar jogando a água por cima da parede de palmeira, né? Então essas coisas assim que só vêm acrescentar. Claro que isso tudo você conta como folclore, como coisa assim. Houve, né, muito sofrimento também, muita coisa que eu tive que passar junto com eles, né? Quando da morte de muita gente, de crianças, de pessoas doentes, né? Eu estive lá no momento de seca muito forte, também um surto de cólera muito forte, então a campanha foi muito, não é, assim, aceita pelo povo e logo, graças a Deus, né, acabou o perigo de uma epidemia, né? Então tudo isso a gente deve a esse trabalho de evangelização ou até assim deles aceitarem a pessoa do padre ou a presença do padre como alguém que está lá para ajudar. É sempre aquela história que a gente já aprendeu em casa, que pobre ajuda pobre porque sabe partilhar. Se não tem nada para partilhar, até a necessidade partilha. Então, se tinha 2 ovos, a gente sabia partilhar, né? Isso eu vi muito. Isso era assim, o que a questão deles já é assim. Não é, as famílias não são fechadas entre si. A porta da rua tem que estar sempre aberta, porque é visto como uma desfeita. Você chegar numa casa e a porta está fechada, você precisar bater e esperar para ser atendido. Você já vai se anunciando, já vai entrando. Quando você vê, a pessoa já está dentro de casa. Então, a gente vai se acostumando com isso e a gente percebe que isso é valor. Não é uma característica de abuso, nem de ofender, nem, sabe, de tirar vantagem, mas é uma característica que vem somar ao espírito do Evangelho. Porque as pessoas se sentem próximas, se sentem mesmo irmãs e um responsável pelo outro. As portas da casa paroquial também sempre abertas. Sempre aberto. As crianças, não é? Uma pessoa podia receber muitas crianças na sua casa para cuidar, para criar, né? Aí uma outra família também podia ajudar na necessidade, então isso é muito visível lá. Incorporei mais para mim, não é? E acho que quando a gente conta da experiência, o povo fica fascinado. E o povo acaba, de uma certa maneira, ficando mais solidário. Mas ainda só naquele sentido de poder contribuir. É muito difícil alguém se decidir que queira fazer uma experiência missionária dessa, né? Então, depois do Ceará, reforçou para mim, porque depois, participando de atividades missionárias e, não é, mesmo instâncias aqui dentro da diocese, depois estadual, até nacional, participei do CON lá na Argentina e participando de grupos de Comide, não é, em São Paulo também. Quando
eu estava em Serra Negra, daí quando eu voltei do Ceará, tudo mais, eu fiquei em Serra Negra, e nesse meio tempo em Serra Negra já houve a criação da Diocese de Amparo. E na maneira de estruturar lá a Diocese de Amparo, eu acabei sendo escolhido para ser o coordenador de pastoral. Então, como coordenador de pastoral, a gente frequentava muita reunião e a gente foi tomando conhecimento também, ficando mais conhecido dos bispos e vendo outros projetos e tudo mais. Quando terminou meus 3 anos de coordenação de pastoral, eu pedi para Dom Francisco, falei, olha, então eu queria que o senhor me desse licença para eu fazer uma missão fora, né? Adigentes. E aí, através da irmã Neiva, que era essa coordenadora, não é, da missão Adigentes aqui da CNBB, lá em Brasília, ela me convidou para 96, né? Ela me convidou para fazer essa missão, para fazer parte desse grupo, que era o projeto Nordeste 4 e 5, Piauí e Maranhão, através de uma iniciativa de Dom Franco Macerdotti, que foi bispo de Balsas, que hoje já é falecido, né? Então estava toda a equipe montada e faltava o padre. Então eu me encaixei, fiz alguns encontros, me encontrei com ele, fizemos um mês de convivência juntos numa cidadezinha do Maranhão, chamada Nova York. Então lá eu fui batizado. Lá eu peguei dengue, contraí, né, o vírus da dengue, passei uns dias muito complicados assim com a saúde, internado, tudo, né? E pronto. Aí voltei já se preparando, fomos para a África, né? Fomos em 6, como eu já disse para você. 2 irmãs, uma irmã aqui das Irmãs Franciscanas do Ave Maria, outra irmã da congregação da Irmã Dulce, que ela era do Maranhão, ou do Amazonas. E a irmã Celina, aqui de São Paulo mesmo. Depois foram 2 leigas missionárias combonianas e mais 2 leigas, né, para falar. Então nós dividimos a equipe em 2 casas. Eu, mais uma irmã, e as 2 leigas combonianas fomos para a paróquia. Uma casa da outra, 250 quilômetros de distância. E na cidade, né, um lugar onde tinha mais facilidade, ficou a irmã Celina com mais 2 leigas. Que região da África, senhor? Foi Moçambique. Então Moçambique é composto de 10 províncias. E eu fui na província mais carente, assim, que ainda, vamos dizer, com muita mata, não é? Chamada Niassa. Então fica para dentro do continente. E ela é, assim, do lado para dentro, ela é banhada pelo Lago Nyassa, que já faz divisa com Malawi, com a Tanzânia e com a Zâmbia. Então são 4 países que se servem do lago, o lago de água doce. Então tem uma quantidade boa de peixes, né? Um clima excelente. Se você falar que o clima, se eu falar para você que o clima todo dia é assim, ameno como está hoje, você não acredita. E então nós ficamos assim, essa casa na cidade maior como casa de apoio. Claro que a irmã e as leigas tinham trabalho na paróquia dali, e nós vínhamos para fazer os nossos contatos, o abastecimento também, não é? Aquilo que a gente precisava. E para frente, lá de onde eu estava, então mais 100 quilômetros para a gente abranger até a última comunidade. Nós, mesmo que a gente tenha um acento de cultura afro, não é? Nunca é igual. E quando nós fomos fazer a formação no Maranhão, foi nos dado para a gente uma formação da cultura afro, mas aqui do lado do Oceano Atlântico. Nigéria, Togo, Daomé.
E nós não percebemos muito, né, da cultura ali de onde nós estávamos, porque o povo africano é dividido em duas grandes etnias, a Nagô e a Banto. Então a Nagô é esse lado aqui da Nigéria, né, toda essa região aí dessa costa do Atlântico para cima do Congo, que são os negros que vieram, que hoje formam as populações da Bahia, Maranhão, tudo mais ali. E a Banto, que é os negros de Angola, do Congo e Moçambique, que na verdade são as populações negras que agora compõem a população de Minas Gerais e São Paulo. Então é completamente diferente a cultura, a maneira de enxergar o universo das coisas, a maneira de conceber Deus, a maneira de conceber a família e até o relacionamento, não é, social. Então a gente chegou e teve que correr atrás também, teve que aprender. Nós fizemos sim, nós tivemos a oportunidade de fazer um curso, antes até, eu fiz um curso em Brasília, desses que preparam os missionários para ir para a missão. Então toda essa questão da espiritualidade missionária que já tinha, né, e a gente foi reforçando, questão também da sociologia, antropologia e da teologia também já foi dando uma base muito grande. E chegando lá, primeiramente o choque, né, da cultura, né, e aí vamos aprendendo. O povo também muito acolhedor, povo que ajudava muito, não é? O português é a língua nacional, mas existem muitos povos ali, muitas etnias, muitas tribos, né? Acho que é melhor tomar uma aguinha. E existe um povo grande que habita quase todo o norte do Moçambique, o povo Makua. É o povo mais numeroso. E eles têm uma maneira de viver diferente do povo do sul de Moçambique. Então há entre eles também rivalidades, né? Uns que querem ter supremacia de poder e que acham que já são mais desenvolvidos e tudo mais. E o Makua sempre foi considerado o do mato, o caipira, o sem instrução. Inclusive a própria palavra Makua quer dizer homem do mato, né? E a gente foi aprendendo tudo isso com eles e foi aprendendo a respeitar, foi aprendendo a conviver com eles, a celebrar com eles, até na língua, não é? Então nós tivemos um mês, um pouco mais de estrutura de língua, é uma língua complicada, bem diferente na estrutura de gramática, porque ela é uma língua oral. E um padre que é perito em gramática, né? Ele, um padre da congregação dos Consolatas, ele acabou desenvolvendo então a linguagem, a gramática, há livros, há Bíblia, há livro de oração, livro de cântico, tudo para facilitar. Então a gente aprendeu nesse método aí, não é? Dá um exemplo pra gente de como que é essa diferença de língua. Assim, é uma língua também que ela sofreu influência, porque antes dos portugueses chegarem como colonizadores, os árabes já estavam lá. E da mesma maneira que os portugueses, os árabes não entravam o continente adentro. Os árabes ficavam na costa. E eles estabelecendo ali lugares, né, de vilas de comércio, eles entrando em contato com as tribos, uma ia até a outra e por tantos motivos de guerra, se fazia escravos, faziam toda essa comercialização. E nessa influência árabe, então a língua Makua ela tem um acento muito forte, né? Que existe uma língua na África que chama Swahili, que é quase uma língua comum, e dessa língua é que haja também as diversidades. Antes dos portugueses ainda, pela África do Sul, pelo centro da África, os Makua sofreram a colonização dos missionários, dos colonizadores ingleses, através do Malau e da Tanzânia, da Zâmbia.
da Tanzânia não, da Zâmbia. E aí então você percebe que muitas palavras, ela tem um som, ela tem uma origem inglesa, né? Que nem se você fala you, você. O Macu fala nhu, né? Então é muito bonito. Então a gente vai percebendo tudo isso, vai conseguindo construir. Nós não conseguíamos falar quase nada. Uma porque a gente vai se acomodando, porque sempre tem alguém que traduz e faz esse meio campo aí, né, o meio de campo para ajudar a gente na tradução e na conversação. Mas a missa eu tive que me aperfeiçoar e a primeira missa eu me lembro que tinha uma senhora de uma outra cidade e ela foi uma das que auxiliou o padre a codificar a gramática. Então depois que terminou a missa, ela chamou a missionária, ela disse assim: irmã, coitado do padre, alguém precisa ensinar ele, né, a ler e a falar em Macua. Então, claro, que eu passava a semana recitando, não é? E ia bem. Então, às vezes, até assim, iniciava, falava, lia o Pai Nosso, no caso. Eu dava o início. Então, eu dizia assim, a titiru, e eles gostam de rezar tudo cantado. Então, eu dizia, a titiru, eles e continuavam, né? Daí eu rezava em português. Acontece um fenômeno também, que muitos dos empregados, funcionários públicos, vêm de fora. Professores, médicos, enfermeiros, né, o pessoal da agricultura, toda essa gente. E são de outras nações, de outros povos, dentro de Moçambique. Então, eles cobravam a missa em português. Então você tinha que fazer um pedaço em português, um pedaço em Macua. Às vezes nós líamos o Evangelho em português, depois líamos também em Macua, né? Eu falava em português, a homilia, alguém traduzia, e era assim uma coisa muito sintonizada, porque é um povo assim de uma sensibilidade muito grande e de uma atenção, não é? Assim, muito especial, com tudo. Então dava para a gente fazer um trabalho muito bonito nas comunidades, na questão social. Então havia uma resposta assim muito gratificante. É claro que com todos os acentos também, as questões que eles passaram na guerra, né? E isso fez com que eles perdessem a questão da ética, da moral, dos bons costumes, como a gente diz, né? Então, muitas vezes a gente ficava pensando como é que a gente podia mudar aquela situação, ou até que ponto era válido interferir na vida deles, né? Mas a gente percebia que havia uma degradação moral muito grande que foi consequência da guerra. O senhor fala guerra, qual guerra que o senhor se refere? A guerra, não a guerra da independência, porque até a guerra da independência, quando Portugal saiu, foi praticamente pacífica. A guerra foi para quem ficava no poder, né? Quem assumia o poder em Moçambique. Então, dois partidos, dois grupos de guerrilha, Renamo e Frelimo. Frelimo de uma linha mais socialista, com apoio todo do Bloco Socialista, e a Renamo com o apoio da África do Sul. Então houve assim um conflito violento, que há assim cicatrizes, né? Muito forte no povo, lembranças. Então ali naquela nossa região, a Renamo era mais forte. Então o pessoal conta, e às vezes eles não gostam de contar. Então houve toda uma instrução também dos padres para que eles se protegessem. Houve proibições, né, de culto, de missa, das atividades da igreja. Então eles precisaram se reorganizar. Então o que ficou?
uma força muito grande das comunidades. E eles, então, se fortaleceram porque eles mesmos precisaram ser os agentes da evangelização sem depender do padre. Então, criavam-se os grupos de comunidades e ali as comunidades já mesmo estabeleciam seus ministros da palavra, os ministros do batismo, os ministros do casamento. Não é? E isso fez com que a igreja se tornasse forte e ficasse firme durante todo esse período da guerra. Essas tradições elas eram veladas ou elas eram oficiais? Não eram oficiais. Então houve se confiscou, não é, tudo aquilo que era da igreja. Só a igreja que não, só o prédio da igreja que não. Mas as casas, escolas, oficinas, tudo foi confiscado, tudo foi, né, tomado pelo governo e o governo começou a gerir, não é, essas escolas. Tudo. É claro que sem uma ajuda que a igreja tinha antes, né, então foi difícil. Então, quando eu cheguei, havia já uma oferta do governo para que a igreja assumisse. Só que é difícil, porque na colônia, Portugal tem um esquema diferente. Então, através de impostos, o próprio governo de Portugal mantinha as missões. E agora, para a igreja católica assumir as missões é difícil. Né? São muitas missões, muitas e muitas. Né? E além da reforma. Não é? Então, há os lares dos jovens. E o jovem, ele fica lá na terra até a 5ª série. E, como eu já dizia para você, além das escolas do governo, nós também da igreja tínhamos 6 escolas espalhadas lá. Depois eles vêm para a cidade, ali para o núcleo da missão. Então ali eles ficam até a 10ª classe, a 9ª classe. E ficam no lar, quem não tem a família ou quem não tem parente. Então tem o lar feminino, o lar masculino. Também foi construído por incentivo da igreja. Antes era da igreja, daí a igreja quis que a responsabilidade ficasse do governo, mas a igreja que construiu. Então a gente tinha uma parcela de responsabilidade, mas de visita, de estar junto, de reunir os jovens e tudo mais, mas a questão da alimentação e da responsabilidade assim, do cuidado era tudo com o governo. Depois que termina a 9ª classe, aí eles fazem exames e vão para outra cidade até completar a 12ª. São 12 anos. Então, se tem uma coisa que funciona bem lá em Moçambique, é a educação. Com toda a precariedade, com toda a estrutura de uma classe de barro, de sapé, sentar no chão, escrever com mandioca seca, com carvão, com varetinha no chão, mas há um resultado muito grande. A saúde também. Esse esquema que muitas cidades têm, não é? Que é o esquema de Cuba, o médico da saúde, os agentes da saúde. Então eles acabam atingindo toda a população. Não há muita variedade de remédio, então paracetamol, outros remédios, é claro que há uma carência muito grande, né? Mas dentro ali do esquema, e depois, com a contribuição também dos missionários, das missionárias e até dos agentes da saúde, havia um controle especial sobre a lepra e sobre a desnutrição, como eu já disse, que nós conseguimos abrir uma casa, né, de nutrição, para que a mulher aprendesse até a tirar o leite do arroz para amamentar as crianças, né, dentro da cultura deles. E eu acho que isso foi uma contribuição boa. Né? Além da presença, que só sabendo que o padre estava aí, eles se sentiam acolhidos e que eles não estavam abandonados. Mesmo o ministro vinha. Então é uma igreja que funciona muito, com encontros, com reuniões, com semanas inteiras até de formação, né, nos núcleos que a gente tinha nas várias áreas das comunidades, da paróquia. E aí isso depois era reproduzido na comunidade. As irmãs faziam um trabalho também, junto com a evangelização de prevenção de saúde. Nós tínhamos um convênio com
o governo para ajudar na prevenção contra a lepra. A lepra Né? é um problema na região? Mais do que a AIDS, naquela região. A lepra era mais do que a AIDS. Havia comunidades inteiras de leprosos, desde o recém-nascido até o mais velho. Ela espalha muito fácil. Por contágio. Né? Graças a Deus, né? A gente não tinha como nem se prever, né? Se precaver. Então, é tudo por Deus. Né? Não que nós fôssemos especiais, mas se para acudir alguém, você não podia se dar o luxo de querer também falar não. Havia uma questão, como eu disse para você, existiam 3 carros em todo o município, e lá é chamado de distrito, e um distrito grande. Então o meu, a ambulância e o carro do prefeito. A ambulância sempre sem combustível. Prefeito, nas indas e vindas dele, né, para ele. Então sobrava o carro do padre. Então, às vezes, assim, de 100 quilômetros, uma pessoa se colocava a pé ou, no máximo, de bicicleta para vir me chamar pedindo que eu levasse uma parteira ou que eu fosse socorrer a esposa ou a filha ou um vizinho, uma vizinha que, em trabalho de parto, estava lá, ainda sem resolver. Então ia até o hospital, já tinha uma enfermeira, uma parteira que ia junto, uma irmã. Então a gente ia. Às vezes voltava no mesmo dia, às vezes ficava e trazia de volta. Então o que acontece? Muitas crianças acabaram tendo o meu nome lá em homenagem a esse tipo de coisa. Né? Então até tem uma fotografia aí de uma filhadinha, a Eugênia. Foi a primeira aquela. E depois de um parto complicado, a gente levou para o hospital e aí os pais e o avô dizia assim, pergunta o nome da criança. Aí quando eu disse, o sorriso veio aqui, assim, Eugênia, né? Então, são essas coisas que a gente sente em deixar, não é? E a fila anda, a vida da gente anda, eu não sei se foi a melhor atitude de voltar ou se era continuar, mas assim, há uma ligação muito forte, né? Inclusive porque depois a gente também continuou dentro desse esquema de missionário, de preparar outros missionários, de entrar nessa dinâmica de adigentes, né? Então sempre vem, né, as lembranças, sempre vem as notícias, sempre alguém se interessa em saber, porque também está se preparando para ir fazer uma missão adigentes. E o senhor ficou quanto tempo lá? 2 anos. Como que era o clero local? Sim, há padres, né? Há seminários, há seminaristas, há irmãs religiosas, há congregações locais, não é? E isso tudo só vem somar. Porque a amizade, como diocesano, então eu fui bem aceito entre eles. Aconteceram algumas coisas que ajudaram, né? E porque talvez não sabendo como era o esquema anterior, a gente acaba, pela minha maneira de ser, não é? Então eu acabei ficando mais junto deles, e isso eles perceberam e foram também me aceitando. Então entre eu e eles não havia complicação e nem assim preconceito nenhum. De andar de mão dada com outro homem na rua, numa demonstração de muita amizade. A mulher e o homem não. O homem na frente e a mulher atrás, assim andando em fila indiana. Mas 2 homens de mãos dadas. Então eu tinha um amigo, padre, o Dário, que ele tinha uma afeição muito grande por mim, que ele não se continha assim, né? Então ele vinha e acho que em alguns momentos ele esqueceu, que não era o meu costume, mas ele segurou na minha mão. Então eu ficava assim, aquilo vermelhava, arroxeava, eu dizia, meu Deus, né? E pronto, eu também não ia fazer graça, porque não me pegue na mão, porque não pode, né? Então, a gente fazia brincadeira depois, mas então são essas coisas que veio ajudar. Depois, quando eu saí, foi um padre para lá, um padre diocesano. Esse padre também ficou 2 anos
E depois, em conversação do bispo dele com Dom Bruno, houve um acordo e já um projeto de que esse padre viesse para Campinas e na PUC fizesse então o curso de psicologia. É o padre Simão, não sei se você conhece. Ele mora ali na paróquia Santa Inês, naquela parte da igreja São Benedito. Então agora esse ano, 2012, ele termina o 5º ano de psicologia. Volta e já estamos em conversação para que venha outro, não é? E faça também um curso. Então, se da missão toda ficar este convênio com a diocese lá de Lixinga, né, que é lá no Miaça, e de cada tempo possa vir um padre, a gente possa estar como diocese oferecendo essa oportunidade de estudo, então, para mim é já a realização. Quer dizer, mesmo eu já não sendo mais o sujeito de tudo, mas a participação, a colaboração para mim já é uma satisfação, não é? Uma realização mesmo. Só agradecimento. E o senhor foi batizado lá também? Foi. Quando nós chegamos, nós conseguimos ficar 1 ano sem a malária, né? Depois eu fui o primeiro a contrair a malária e veio forte. Assim, eu não sabia o que era, não sabia como era, né? Ninguém de nós sabia lidar com aquilo. O interessante foi que nós estávamos todos juntos na cidade. Deu certo de que veio todo mundo e nós nos reunimos 6 na cidade. Então eu comecei a passar mal. E eu disse, eu vou deitar. E para elas, se eu falasse, eu vou deitar, já era motivo de preocupação, porque eu era o mais aceso, não é? E querendo sair, querendo pular o jantar, então nem se fale, não é? E elas foram me buscar para jantar, porque a nossa dependência assim ficava fora, assim como se fosse uma edícula da casa. Aí, quando elas chegaram lá, eu estava assim, com febre, tremendo muito e debaixo das cobertas. E elas ficaram nervosas. E eu tremia, assim, né? Tinha aqueles tremores. E nós ríamos. Eu ria, porque eu falei, o que será isso, né? Eu sei que eu passei aquela noite inteira, praticamente só, né? De vez em quando elas iam lá me ver. Mas eu passei de pé, com a cabeça assim encostada na parede, porque era mais fresquinha. No outro dia eu fui sozinho, dirigindo até o posto, cheguei lá assim, de gente para fazer o teste da malária, eu encostei. E encostando eu só ouvi que alguém disse, segura ele, segura ele. Quando eu já dei por mim, né, na consciência eu estava sentado. Passaram na frente, então acusou malária, pronto, foi a primeira, né? Muito complicado para sarar com paracetamol, né? Aí a segunda já estava lá na paróquia, no mato, daí fui eu e mais uma missionária junto. E aí foi a terceira, foi a quarta, foi a quinta. A sexta já houve uma complicação, porque a malária precisa de 3 meses para... Não para eliminar tudo, porque o vírus fica. E a malária, ela judia, além de você emagrecer, né, você fica muito debilitado. Então já não estava sendo mais possível eu tomar remédio. Então foi pedido que seria melhor eu voltar. E aí, voltando, eu vim curar a última aqui. Então fui para o médico, eu fiz os exames todos lá em Valinhos. E quando eu cheguei, eu pedi para fazer o exame da malária, contei tudo. Aí quando eu fui fazer outro exame, o médico disse, padre, o seu sangue é o mais disputado nesse estado de São Paulo. Está viajando universidade por universidade, porque há médicos formados há mais de não sei quantos anos aí, nunca viu o vírus da malária. Então até nisso eu sou feliz de poder ter ajudado a medicina, pelo menos os médicos, a conhecer o vírus da malária, né? Mas é complicado. Então você vê, 6 eu acredito que ainda foi pouco, não é? Porque a
A missionária que estava até há poucos dias aqui comigo já foi umas 16 por aí, né? Então, a gente sofria, mas a gente tinha o apoio, a gente tinha alimentação, a gente tinha algumas coisas assim que podia, né, fortalecer logo mais crianças recém-nascidas, sabe? Pessoas que morriam por causa da malária. E eu não sabia que existe também, como a dengue, a malária cerebral. E muitos que a gente ouvia dizer, até padres, que com uma semana de ordenado contraiu a malária cerebral e acabou morrendo. A congregação da irmã Miriam, ela tem uma comunidade lá, no outro estado, na capital, Nampula. Quando eu cheguei, eu até visitei as irmãs. E a geral, que mora aqui no Brasil, no Paraná, foi visitá-las. Chegando lá, visitou e veio embora. Chegou aqui no Brasil, manifestou a malária e corre, foi a cerebral e ela acabou falecendo. Depois uma das nossas irmãs, essa da congregação da irmã Dulce, também passou mal, foi para o hospital e não conseguiu e acabou falecendo. Essa cerebral que fala, né? Mas é o mesmo vírus. É o mesmo vírus. Eu não sei o que é que acontece. Há tratamento, mas pela demora, eu não sei, alguma coisa que alguns melhoram, mas demora muito, porque a pessoa fica até um pouco assim com a atividade, com os reflexos, com a maneira de conversar, de lembrar as coisas um pouco complicado, até voltar ao normal. Então essas coisas que a gente passava, né? Picada de inseto, machucadura, cobra, então essas coisas que a gente teve que aprender a lidar, tanto para a gente quanto para as pessoas ali. Então nós costumávamos dizer assim, reuniu, sentou, fez a rodinha, vamos fazer pomada de sabão. Então conversando, fazendo, mas todo mundo batendo a pomada de sabão para oferecer para as pessoas. Então, daí a gente vai entrando em contato, vai conhecendo pessoas. Havia uma loja em Nampula, que é uma outra capital, né, de uma outra província. Então, daí já ficava a quase 650 quilômetros da sede ali onde eu morava. Precisava fazer em 2, 3 dias a viagem. Eu peguei amizade com ele, fiz amizade com ele, e ele ia muito para a África do Sul para fazer as revelações e tudo mais. Então eu pedia para ele uns potinhos de filme usado. E ele trazia assim para mim de 100, 150. E todo mundo queria saber por que lá na África do Sul. Então ele falava, é o padre que coloca pomada. Então ele trazia e me dava presente. A esposa paquistanesa, muçulmana, mas também o que ela podia, ela fazia, sabe? Então o pessoal chegava, a gente já colocava pomada naqueles potinhos e distribuía, mas eles, para tudo serve aquela pomada, né? Então assim, e as outras coisas, né? As pessoas que chegavam, uma hora pediam uma bênção, outra hora pediam um conselho, outra hora você ia celebrar. Então são comunidades muito vivas. Você chegava, já começavam os batuques, a acolhida, a missa, os batizados, o casamento, a visita, os enfermos, o almoço. E olha, se você saísse dali 4, 5 horas da tarde, o batuque, esse povo não arredava fé. E na missa, assim, um fervor, uma alegria, uma festa muito grande, né? E isso ajudou bastante. Padre, para a gente encerrar, o Papa agora acabou de propor o ano da fé, né? Que quer ressaltar nosso comprometimento, né? Nossa identidade católica e, ao mesmo tempo, o aspecto missionário. O senhor teve experiência de fazer a missão também adigentes. Mas como que a gente pode ser missionário não só partindo, mas também no nosso local? Então, toda missão é adigente, porque você tem que sair de si para ir até o outro. Então a missão é esse passo, né? Nós devemos ter a postura de discípulo missionário.
não discípulo e missionário, mas as duas coisas são juntas. Então você aprende, você adquire a sua identidade cristã, da nossa parte a identidade cristã católica, e já começa a partilhar essa identidade, com gestos, não é? Com aproximação e também com a sua maneira de ser, o testemunho. Então o testemunho ele sempre é de gente, ou aqui, ou perto ou longe, precisa ser sempre de gente. Então é essa maneira que você pode ajudar. E principalmente não só os padres, né? Não só as irmãs, mas agora, né? Muitas comunidades, muitos projetos com os leigos, né? Então o meu projeto sempre foi com leigos e havia outros projetos dos consolatas, dos combonianos que eu conheci também, né? Com leigos, inclusive casais. Quando eu cheguei em Moçambique, comigo chegou um casal da Consolata, missionários. Ele, assim, técnico em informática, foi para ser professor de uma escola da Igreja Católica lá, na cidade. E ela também, né, todo o trabalho missionário, se colocando na disponibilidade da diocese, e eles levaram uma filhinha de 3 anos. E a filhinha foi matriculada na escola, do pré, então ela teve toda a questão da enculturação, ela se passava barro, passava as tintas, porque ela queria ser igual às... Então é o primeiro passo da enculturação, não é? Havia outras tantas iniciativas missionárias com leigos, formando grupos de leigos de lá mesmo. Então essas duas missionárias que foram comigo, que são combonianas, né? Não são leigas consagradas, são apenas leigas, não é? Combonianas. Elas então já tiveram a oportunidade de formar um grupo de leigos combonianos moçambicanos, e hoje são umas 10 pessoas. E esses é que já têm 2 casas e que já levam o trabalho missionário à frente. Já tem, alguns são casais, outros são leigos solteiros. Então, nesse grupo missionário, não impede que a pessoa seja casada ou nem que seja solteira e acabe assim se envolvendo, né? Claro que não pode ser uma coisa, não vai para isso e nem conhecer uma pessoa e aí pronto. Mas às vezes pode ser que aconteça. Então, mesmo assim, é possível continuar missionário, né? Havia de Portugal o projeto junto aos jesuítas, que são os leigos para o desenvolvimento. Você já ouviu falar? Lá em Portugal eles preparam pessoas, né, jovens, moças, moços, para fazer essa experiência missionária por 1 ano. Então há um acordo com o governo, com o Estado, você pode pedir uma licença do trabalho por 1 ano, e aí você vai como missionário. Então existiam lá 2 grupos de professoras, de um outro grupo de enfermeiras e médicas. As enfermeiras e médicas formavam uma comunidade na capital que tinha um hospital. E as professoras ficavam nessa cidade que nós tínhamos a casa e também na mesma capital uma outra casa só de professores. Então elas cuidavam assim de organizar esse tipo de escolinha pré que a gente tinha nas comunidades e outras atividades aí na paróquia. Então a pastoral da criança, não é? Que foi levado um método da pastoral da criança, mas ainda não era bem estabelecida a pastoral da criança como é em Angola, em outros lugares, né? Mas todo o método era da pastoral da criança, então isso ajudava bastante. É claro que a minha experiência foi a de gente, mas como eu disse também há muitos projetos aqui na diocese, em outras dioceses, mesmo no Brasil, que possa ser válido. Eu que agradeço, viu, a delicadeza e a vinda de vocês, a visita de vocês.